Bom dia, sejam muito bem-vindos a esse vídeo no YouTube, para quem está assistindo ao vivo, sejam muito bem-vindos ao Instagram, nesse momento de palavra. Nós estamos estudando, lendo juntos o livro de Josué. Hoje a gente vai ler o capítulo 6 e 7, que é quando Josué marcha ao redor das muralhas e quando por uma desobediência um dos soldados acaba atraindo maldição para dentro de Israel. E a gente pode fazer um link com a nossa vida quando nós desobedecemos ao Senhor e fazemos do nosso jeito, mesmo tendo uma direção, mesmo sabendo o que é para fazer, a gente acaba agindo por conta própria, mesmo tendo uma direção do Senhor. Às vezes a gente age por conta própria, sem direção nenhuma. A gente nem pergunta para Deus o que ele quer, né? Mas nesse caso eles tinham uma direção e a pessoa desobedeceu. E pagou caro. Pagou com a própria vida, né? Então vamos lá. Vocês já sabem, não há ninguém que venha parar nesse vídeo ou nessa live que não seja por escolha do Senhor. Então não é uma coincidência você estar aqui. E eu vou orar para que você receba em totalidade, em sabedoria, em discernimento, tudo que for dito aqui. Não é para apenas ouvir, se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar, é ainda melhor e há mais aprendizado, né? Então, amém. Que o Senhor nos capacite, tanto para que eu possa falar para vocês, como para que vocês possam ouvir sobre ele. Amém? Capítulo 5 de Josué. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam que o Senhor tinha secado o Jordão diante de Israel até que eles tivessem atravessado. E por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Tu vê, o que aconteceu de secar o Jordão para que Josué atravessasse com Israel se repete após Moisés abrir o Mar Vermelho, né? Então, quando esse tipo de milagres acontece, é justamente para que os descrentes entendam que há um Deus soberano, poderoso, que tudo pode, tudo faz no momento em que lhe for aprazível. Então, esse tipo de sinais sempre vão vir para os descrentes. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. A gente já leu isso aqui ontem, agora a gente vai ler o 6. Bom, mas só para deixar vocês no contexto, né? Todo o pessoal que atravessou o Mar Vermelho, toda aquela galera que veio do Egito e atravessou o Mar Vermelho, teve filhos. E essa galera que nasceu na travessia do deserto não foi circuncidada, e era a forma deles ter aliança com Deus naquele momento. E aí, durante todo esse período do deserto, não foram circuncidados, e Deus foi recolhendo o pessoal que veio do Egito e estava atravessando o deserto. Nenhum deles chegou a ver a Terra Prometida. Como eles iam entrar na Terra Prometida, quem ia entrar agora nesse momento são os filhos, né? Daqueles que saíram do Egito. Não eram mais os que saíram do Egito, mas os seus filhos, né? Então eles estavam sem esse ato profético da aliança e aí foi feito, né, essa circuncisão. Então agora partimos para o capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei em suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra, marche uma vez ao redor da cidade. Gente, tô ficando doida. Eu li isso aqui também já. Já tá lido. Eu tô com muito sono. Vocês não estão entendendo. Eu não posso contar porquê também, mas eu tô com muito sono. Vamos pro capítulo 7 pro capítulo 8, que é quando o pessoal, já vou deixar vocês no contexto. Aí o que acontece? Eles atravessam o Rio Jordão, eles fazem a circuncisão, depois de atravessar o Rio Jordão, e aí eles entram, invadem Jericó, ganham essa guerra. Porém, tem um carinha chamado Acã, que é isso que a gente vai ler agora. O carinha chamado Acã, foi ele quem desobedeceu uma ordem, porque quando o Senhor dá a ordem para Josué marchar ao redor de Jericó, diz que vai entregar Jericó em suas mãos e dá uma ordem: não fiquem com nenhum despojo deles. Vocês vão colocar tudo no altar do Senhor para queimar. Só que teve um carinha chamado Acã, que é esse do capítulo 7 de Josué. Ele resolveu ficar com uma capa e com ouro e prata. E escondeu, achando que nada ia sair do controle. E aí, vamos lá. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai. Ai é a cidade na qual eles vão invadir agora, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel.
e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram aí. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra aí. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Porque Josué estava muito confiante, né? Afinal de contas, o Senhor já tinha entregado todas as cidades que eles iam invadir, o Senhor já tinha entregado. Então, para que se gastar tanto homem, né? Vamos mandar só um tanto. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles. Foi pouco, ainda que eles perderam pouco. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra e diante da arca do Senhor, cobrindo a cabeça com terra, ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizesse este povo atravessar o Jordão? Foi para entregar eles nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, e nos cercarão e nos eliminarão, e eliminarão nosso nome da terra. Que fará, então, pelo teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Eu não sei se vocês estão entendendo e fazendo o link, mas eu já vou explicar. Vá, santifique o seu povo, diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não os retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. E na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã de zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, o filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. E Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa fina na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas, como prata, com a prata por baixo. Retiraram-a da tenda e as levaram a Josué e todos os israelitas e os puseram perante o Senhor. Então Josué com Israel levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã, ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até hoje. Gente, aqui eles são bem claros e eles falam muito claramente sobre se apossar de coisas consagradas. E aí, hoje em dia, tem crente que serve na igreja, aceita o Senhor como seu único Senhor e Salvador, é batizado, faz tudo do jeito que é para ser, mas na casa dele ainda tem incenso, ainda tem ouro grego, ainda tem quadros com mandalas. Isso tudo é crença de outra religião.
é crença para outros deuses. Tem gente com Buda na prateleira, tem gente com aquelas coisas hindus. E se você não conhece Jesus Cristo, amém, você ainda não conhece a palavra. Mas se você já conhece e ainda tem, ai Jesus, mas eu só acho bonito, porque é enfeite. Entenda, a Khan também só achava a capa bonita, porque era de um belo tecido. O ouro era ouro prata, mas estava consagrado a outros deuses. E, mas eu chego em casa e eu oro. Mas quando foi oferecido a um Deus, construído baseado nesse Deus, não dá para orar para desconsagrar. Houve uma época que eu usava incenso para fazer meu devocional. E eu gostava do cheirinho do incenso. E aí a minha desculpa era, mas os 3 reis magos levaram incenso para Jesus. Beleza? Só que o incenso que eles levaram para Jesus era produzido para Deus. O que a gente compra hoje vem dessa pegada hinduísta, consagrada a outros deuses. E aí você se pergunta, por que tanta luta? Por que tô vendo coisa dentro de casa? Por que tem certas coisas que estão acontecendo se eu tô em Cristo? Mas talvez você esteja guardando alguma coisa embaixo da tua cama, como prata, ouro e uma capa que você achou bonita. Tem coisa que não é mais para você. Quando você se torna um cidadão, um agente celestial, um representante de Cristo aqui na Terra, você já não pode mais fazer parte com as coisas que vêm de outras religiões. Porque o Senhor fala que não dá para você servir a 2 deuses. E ali, naquele contexto, ele está falando sobre dinheiro. Mas isso serve em outros contextos também. Não tem como servir ao Senhor e servir a outros deuses, mantendo estátuas, sei lá. Gente, eu não compro um caderno que tiver um desenho de qualquer coisa que vá remeter a outra religião, sabe? Então a gente precisa cuidar. Outra coisa é literatura. Literatura, gente, eu vou dar um exemplo pra vocês, tem muita gente que gosta de livro de autoajuda. E amém, legal. Mas tem a autoajuda, a psicanálise, ela nasceu de um cara ateu. O pai da psicanálise é Freud, né? E aí já logo em seguida dele veio Carl Jung e tem mais um, que é Carl também. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas esse... Eu não lembro se é Carl Jung ou o outro. Escuta se vocês forem abrir o site do cara, tá escrito lá que o cara é satanista. E aí ele escreveu um monte de livro de autoajuda. O que vocês acham que vocês estão partilhando ao ler o livro? Se a unção vem através de livros. Porque se não viesse a Bíblia, né? Concorda comigo? Quem escreve o livro tá te enviando algo. Tá enviando algo pra dentro da tua casa, pra dentro da tua mente, pra dentro do teu espírito, pra dentro da tua alma. Então, quando você lê, por exemplo, um livro que você não sabe nem de onde vem, mas o cara é muito bom. Ele escreve uns livros de autoajuda muito bom. Gente, o maior livro de autoajuda tá aqui, tá? Vai lá pra Provérbios, vai lá pra Salmos, vocês vão ver. Tinha gente depressiva ali. E o que eles escrevem, você vai declarar na sua vida e você vai ver. Melhor livro de autoajuda que tem. Agora, você pegar um livro de um cara que é ateu, o que de unção ele vai te transferir através desse livro? Pior, você pegar um livro de um cara que é satanista, o que de unção ele vai te trazer pra tua casa? Então, aí tem acontecido coisas às vezes na tua casa que você não consegue explicar, mas que claramente dá para entender por conta do que tem entrado na tua casa. E vocês percebem aqui que a palavra de Deus ela é muito clara. Deus autorizou porque eles deram legalidade, ó, a coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir ao seu inimigo enquanto não as retirarem. No Antigo Testamento, as lutas eram físicas. Por quê? Porque o Estado de Israel era governamental e sacerdotal. Então, era físico e espiritual. Então, eles iam... Hoje em dia é difícil ler a Bíblia. Eu não entendi por que vocês estão falando disso. Me coloquem em contexto para eu acompanhar a conversa junto com vocês. Hoje em dia, a nossa guerra, a partir de Jesus Cristo, nós temos autoridade para guerrear em espírito. Naquela época, precisava ser no físico, né? E aí, Deus deixa bem claro que enquanto eles não retirassem aquilo que estava na casa deles, no meio deles, eles não iam ganhar nenhuma guerra. Que o próprio Deus, ele autoriza que a outra tribo ganhe, que a outra cidade ganhe, que a outra
que o outro governo ganhe a guerra. E ainda que se percam homens de Israel. Se você tem uma brecha aberta dentro da tua casa, Satanás tem legalidade para te tocar. Porque Deus é um Deus de justiça, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus é amor, mas ele também é justiça. E a justiça dele é baseada na lei dele, na palavra dele. Ele tá dizendo que não pode e a pessoa tá fazendo. Se tá fazendo, se tem lá não sei, eu tô imaginando assim estantes, eu tô vendo estantes com Buda, com santos, estátuas de santos. Também aqui na palavra de Deus diz que não se pode, não se deve ter estátuas que imitem animais como deuses ou pessoas. Então, estátua de santinho, esquece. Legalidade para o inimigo atacar. Legalidade. A gente chama também de ponto de contato, é conforme por onde ele entra. Então, precisa estar muito atento, muito atento. Josi, eu não tenho nada disso na minha casa. Aleluia, amém, glória a Deus. Agora, alguém que quer te fazer mal, te entregou um presente e declarou algumas palavras sobre aquele presente. Ou ela serve a outro Deus e te deu um presente. Uma comida, uma peça de roupa, alguma coisa para você pôr em uma decoração, para você pôr na tua estante. E você não sabe que aquilo é consagrado, né? E você também não orou quando recebeu. Quando se sentir esquisito com o presente que tu ganhou, vai na tua fé. Bota fora, bota fogo. Sente o que o Espírito Santo tá mandando você fazer. Tá mandando você colocar fogo? Coloca. E aí, de repente, você ganhou um presente e começou a acontecer coisas estranhas com você. Começou a ser atacada à noite, começou a ter muitos pesadelos, começou a ver vulto dentro de casa, e aí? E aí tem um ponto de contato dentro da tua casa. Tem autorização, tem legalidade. Deus não permite que o inimigo te toque, desde que você esteja na sua redoma espiritual. Como que eu construo essa redoma? Primeiro, se livrando de tudo que é físico, e leva um tempo, tá, gente? Leva um tempo. Eu, quando comecei a fazer a limpa aqui em casa, levou um tempo até... Inclusive, tinha incenso por trás da gaveta. Por acaso, um dia eu tirei a gaveta, porque alguma coisa tinha caído lá atrás, e quando eu cheguei lá atrás, tinha incenso. Não só incenso de varinha, como também aqueles incensos de umbanda, pra fazer defumação. Defumação, não é incenso, é defumação. Tinha incenso e defumação. Então, é pra vocês terem ideia de como o inimigo sumiu de dentro da gaveta. Eu achei que ele tinha jogado fora, não, tava caído por trás da gaveta. E aí eu não tinha como me livrar, porque eu não sabia onde tava. Então, é assim, sabe? Tem que estar ligado. Outra coisa que dá legalidade pro inimigo: falta de perdão. Lá no Novo Testamento conta uma história assim, ó. O servo foi pedir ao rei perdão pela sua dívida. Ele devia muito. E ele conta essa história remetendo a dinheiro, né? Ele devia muito. E aí ele se prostrou e pediu perdão, perdoa minha dívida, perdoa minha dívida. E aí o rei diz, não, tudo bem, eu vou perdoar a sua dívida, pode ir em paz, você não me deve mais nada. E aí esse mesmo servo encontra um conservo na rua que estava devendo uma pequena quantia para ele. E ele bate no cara e esmurra e diz que vai matar ele se ele não pagar a dívida. E o cara pede, por favor, me dê mais tempo, me dê mais tempo. E aí os soldados dizem, peraí, mas o rei acabou de perdoar a dívida dele e ele não vai perdoar a dívida do conservo? Pegaram o servo, levaram de volta pro rei e falaram, ó, não perdoou a dívida do amiguinho. E aí o rei fala, pois então, entregarei você aos atormentadores. É essa palavra que utiliza na NVI. Entregarei você aos atormentadores. O que você acha que isso quer dizer? Quando você é perdoado por Deus pelas suas transgressões, mas você não perdoa o seu irmão, e com perdão eu não tô falando de você voltar a conviver, porque tem situações que realmente não tem como. Mas perdoar é se libertar. Porque se você não perdoa, Satanás tem a legalidade para agir na tua vida, em alguns compartimentos aí da tua alma. Então, olha a importância. Às vezes é só falta de perdão. Tem gente doente, enfrentando doenças terríveis por falta de perdão. Tá certo? Esse assunto de libertação, ele se estende muito, então eu não vou me estender tanto. Eu queria até ler o capítulo 8, não vai dar tempo, porque já estamos a 20 minutos aqui. Mas amém. Eu acho que esse capítulo foi muito, muito revelador para algumas pessoas. Eu tô vendo o pessoal comentando na live ali. Então é isso. Espero vocês no vídeo de amanhã. Esse vídeo, para quem quiser assistir de novo e enviar para alguém depois, vai estar disponível logo mais no YouTube, tá certo? Já se inscreve lá no meu canal e curte esse vídeo. Não esquece de compartilhar, porque isso ajuda muito com o algoritmo para entrega para mais pessoas. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.